Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o programa Empreenda Mais, um programa de empreendedorismo da TV Manaim. O tema de hoje nós falaremos de registro de marcas, ou de sua marca, o que é muito importante para as empresas. Às vezes algumas não se atentam para este tema ou para a execução desse registro das marcas. E nós estamos aqui com a doutora Ana Luísa Guerzet, que está aqui conosco no estúdio para falarmos desse tema. É uma especialista, participa de um escritório de advocacia que cuida de registro de marcas. Seja muito bem-vinda, Luísa. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá ao tema. O que leva à necessidade de um registro de marcas? Às vezes a pessoa diz assim, eu já registrei o domínio na internet. Perfeito. Eu já coloquei o meu nome da marca que eu vou usar, é o nome de fantasia que eu coloquei lá no contrato social, isso está registrado na junta comercial. Perfeito. Vale ou não vale? Não vale. Tá bem. É o seguinte, eu vou explicar. A marca, ela tem vários aspectos, né? Tem um aspecto de marketing, um aspecto de design, desenhar o logotipo, e tem um aspecto jurídico. Quando a gente coloca, por exemplo, o contrato social, ali você está protegendo o nome empresarial, mas não a marca em si do ponto de vista comercial, aquilo que você coloca no mercado para outros concorrentes, para os clientes, para os consumidores finais. Para que a sua marca seja sua, e esse é o aspecto jurídico da marca. Lembrando, tem design, tem marketing, tem vários aspectos, mas dentro do aspecto jurídico, para que a sua marca tenha proteção, seja sua propriedade exclusivamente sua, você precisa fazer um registro num órgão do governo que se chama INPI. Okay. Então, diferente de outros direitos de propriedade intelectual, que é essa matéria do direito que cuida de marca, patente, software, direito autoral, diferente de outros direitos que eles nascem e existem, a marca só existe no mundo jurídico se ela for registrada. E muita gente não sabe disso. Abre o Instagram, coloca aquele @, compra o domínio na internet e acha que já está protegido porque está usando primeiro aquilo ali. Só que não. Você só está protegido se você faz o registro primeiro no INPI. Ok. E isso é relevante a gente pontuar porque o entendimento que se tem é que a marca é de quem registra primeiro. Então não importa se você diz que usa antes a marca, que você abriu a sua empresa em 1980 e poucos. Não importa. O registro é de quem fez nesse órgão do governo primeiro. Então se vem um concorrente seu, depois de você, copia sua marca, mas toma essa providência, faz o registro, você pode perder sua marca por não ter tomado essa providência. Entendi. Quando você fala de propriedade da marca, naturalmente que quem está nos assistindo, que tenha uma empresa, ele sabe que a marca também tem valor. Perfeito. Chega ao ponto de algumas empresas, a marca dele vale mais do que a própria estrutura empresarial, de prédios, né, e do próprio negócio. Ele faz o registro, isso é definitivo? Para sempre, uma vez só? O registro, ele tem a validade. Decênios. Exatamente. Ele tem a validade de 10 anos. Pode ser renovado infinitamente. A marca pode ser sempre sua propriedade se você fizer a renovação correta dentro do prazo. Apesar de ser 10 anos a vigência, a renovação tem que acontecer no 9º ano de vigência. Okay. Então, acontece muito das pessoas não fazerem a renovação, perderem a marca e no inteirinho, porque se você perde a marca, se o processo é arquivado, já era. Você tem que dar entrada novamente no INPI. Não tem jeito. Não tem o que fazer, não tem como chorar, falar que, poxa, mas ficou 10 anos comigo, não adianta. Então tem gente que perde a marca nesse ato de renovação, esquece de renovar, um concorrente vai lá, dá entrada, a pessoa perdeu a marca dela, que foi registrada. Lógico que assim, parece judicialmente... até injusto, né? Exatamente. Mas a regra do jogo. Mas é a regra do jogo. Assim, judicialmente, existe algumas formas da gente dizer que teve má fé, que teve Mas até você reverter essa situação, o que vale é a ordem desse órgão do governo, que é o INPI. Entendi. Ele sairia do administrativo e Exato. vai para o jurídico. Aí e é vai outra brigar, brincadeira. Né? Mas quando ele registra a marca, então, naturalmente que você faz uma busca de se aquela marca existe ou não. Como é que se dá esse processo? Alguém quer criar uma empresa hoje, uma marca nova,
e ele diz, eu quero registrar e não sei se existe em Qual algum que é a lugar. providência, né? Tá. Eu gosto, vou voltar só um pouquinho nisso, porque eu gosto de informar as pessoas também que uma marca, muita gente pensa em nomes comuns, né? Só que já tem muita marca registrada por aí. Então, se Esse você é um tema tiver... interessante. Se você estiver começando um negócio agora, do zero, pô, tô querendo criar uma marca, tente não pensar em um nome comum. Porque um nome comum, ele vai estar difundido no mercado, provavelmente ele vai pertencer a outra pessoa. A marca que tem mais chance de ser aprovada, que é mais diferente, a gente classifica como marca fantasiosa, que é um nome que não é dicionarizado, que não existe, que você inventou do zero. Você juntou uma palavra com outra e criou uma nova palavra. Então, se vocês estiverem aí, os nossos ouvintes, começando um negócio do zero, pensando numa marca, tente pensar em uma marca 100% inventada, algo que não existe. Isso é o melhor a se fazer. E aí, vou emendar com essa pergunta, o primeiro passo, você não pode registrar uma marca que pertence a outra pessoa, naturalmente. Sim. Então, o primeiro passo é você fazer uma busca no sistema do INPI, esse órgão do governo, para entender se a sua marca é registrável, se ela não colide com outra que já é registrada. Você precisa entender se está disponível, se está livre o registro. Você está falando de uma coisa interessante, que é a marca, ela ser... procurar uma marca que não é de domínio público, vamos dizer assim, a palavra é usada, dicionarizada, como você citou aí. Então, por exemplo, se ele vai criar uma padaria, ele diz assim, eu vou criar uma padaria Pão Bom. Provavelmente Já não vai... Já tem, ou ele também não vai poder registrar nominativamente. Como é que são os modelos de registros? Porque tem vários formatos, né? E sobre esse exemplo da padaria Pão Bom, antes eu vou comentar. Porque qual que é o entendimento, assim, o princípio máximo? A ideia é não gerar confusão no público consumidor. Essa é a ideia. Por isso que as marcas não podem ser parecidas, para as pessoas não se confundirem entre um negócio e outro. Mas, por exemplo, Pão Bom. Pão Bom é um nome comum que está muito diluído por aí. E o entendimento que se tem é que quem tem uma marca comum tem que suportar o ônus de convivência com marcas semelhantes. Então, se sua padaria é Pão Bom, provavelmente vai ter outra que é Pão Bom demais da conta e a outra vai ser Pão Delicioso. Então, assim, sua marca vai ser comum, diluída por aí, não vai ter nenhum diferencial no mercado. Mas como está diluída, o INPI permite esses registros parecidos porque não vai gerar confusão pelo fato de já terem várias parecidas. Então, só esse comentário. E aí eu vou falar sobre os tipos de marca que tem. Tá. Nominativa, figurativa e mista. O que é a marca nominativa? É só um nome. Por exemplo, vamos pegar aqui, Empreenda Mais. Essa é uma marca mista, porque tem aqui o logotipo e o nome em si junto. Okay. Junto as duas coisas. Se não tivesse logotipo, só escrevesse o nomezinho lá no órgão do governo, ia ser uma marca nominativa, Empreenda Mais. E figurativa seria esse desenho aqui. Só como exemplo para o nosso telespectador entender, o nome Empreenda é um nome que está dicionarizado, comum. Então, ele conseguiria registrar esse nome no INPI nessa categoria nominativa? Isso é interessante. Além de tudo isso, existem as categorias, as classes de registro, as atividades. O Empreenda Mais é um programa televisivo. Provavelmente o registro seria na classe 41. Então, a gente teria que fazer uma pesquisa no INPI e ver se existem marcas que utilizam Empreenda Mais junto, ou empreenda agora, empreenda depois, empreenda no futuro. Entendi. Se esse nome for comum nesse sentido e não houver nenhuma empreenda junto com mais, poderia registrar. Agora, se tiver uma exatamente igual a essa, Empreenda Mais, aí não poderia registrar. Quando você fala de categoria, então, talvez seja aí, e certamente é, que nós vemos assim, fogão continental, transportadora continental, né? E continental aqui, continental ali. Então, são categorias. Isso. Um registrou aqui, outro ali. Isso. É o mesmo nome, mas... Atividade diferente. Atividade diferente. Por exemplo, duas marcas muito comuns registradas. A revista Veja, é registrado Veja, marca Veja, e o alvejante Veja. Ninguém se confunde. São marcas, as atividades são distintas a ponto do consumidor não achar que a revista pertence ao alvejante, que o alvejante pertence à revista. Agora, se as marcas, se as atividades forem parecidas a ponto de associar uma a outra, aí também tem impedimento de registro, porque como eu falei, o princípio máximo é não causar confusão no consumidor. Então, poxa, eu vou deixar ter atividade empresarial,
ter concorrência o suficiente para não causar confusão no consumidor. Toda vez que causa, barra, não pode. Entendi. Essa é a ideia. Eu posso abrir uma fábrica de roupa, então, e registrar o nome Coca-Cola? Não. Tá. Por quê? Interessante. Porque a Coca-Cola é uma marca de alto renome. As marcas, eu vou falar isso de uma forma não técnica, um pouco mais coloquial. Mas existem algumas marcas que elas são tão relevantes, que elas bloqueiam todas as atividades. Coca-Cola é um exemplo. É uma marca tão relevante. Como é que o INPI mede essa relevância aí? Não O técnico do INPI conhece. Esse é Coca-Cola, não dá. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Existe, na verdade, uma solicitação. A Coca-Cola ela faz uma solicitação, abre um processo falando, e com dados, inclusive, olha, eu sou uma marca relevante porque eu estou em tais países do mundo, eu tenho registro em todos os países do mundo, vários consumidores me consomem assim, 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 assado, e mostra essas evidências e faz um pedido de ser marca de alto renome. Tá. E existe uma lista de todas as marcas de alto renome. Inclusive, existem marcas que a gente sequer... Tem marcas dos anos 90, que foram dos anos 90, muito famosas, que fizeram esse pedido de alto renome e hoje ainda são, mesmo não sendo muito usuais pra gente no dia a dia. Entendi. E marcas mais recentes, que pediram... Bancos grandes, atuais, que pediram recentemente esse processo. E aí você não pode nenhuma classe, nenhuma atividade tentar o registro de Coca-Cola. Mas é um ativo da empresa, né? Ela tem que pedir que seja assim. Você está me falando isso aí, me lembrou de uma situação de uma pessoa que abriu numa determinada cidade do interior uma farmácia e colocou o nome Farmácia Popular. Uhum. E ele fazia muito sucesso com essa farmácia popular e todos os concorrentes deles fizeram um acordo, porque é uma cidade pequena, e todos trocaram o nome para Farmácia Popular. Ou seja, um caso bem diferente, curioso, né? E todos trocaram. Então, perdeu o sentido. O que ele poderia fazer? Nada. Num caso como esse, ele poderia judicializar com certeza. Poderia. Porque você não pode utilizar a marca de uma outra pessoa em benefício próprio, em proveito próprio, porque, como a gente falou no início, aquilo é propriedade da empresa. Mas ele não tinha registro. Ele não tinha registro. Até porque o nome Farmácia Popular assim, usual, né? O registro ficaria só figurativo, seria, né? Não, poderia ser misto também, se ele tiver um logotipo. Inclusive, isso é relevante, porque os entendimentos recentes mostram que quando você tem um registro misto do nome com o logotipo, o fato do desenho, da letra, das cores, faz com que o consumidor não confunda uma com outra, gera mais diferenciação no mercado. Então, é desejável que você faça um registro misto. Só para quem está nos assistindo entender, então, seria... Um poderia colocar Farmácia Popular na cor azul e tal, e o outro coloca na cor vermelha, com letras diferentes, aí mais ou menos convive aí. Mais ou menos, mas no meu entender teria que ir um pouquinho além. Por exemplo, Farmácia Popular do Espírito Santo e Farmácia Popular do Pará. Entendi. Em letras diferentes, em cores diferentes, o consumidor conseguiria, por ser um nome comum, aquilo que eu falei no início, tem que suportar o ônus de convivência com marcas similares, mas com uma certa diferenciação para não criar confusão. A gente pode entender, então, que se não estiver registrado, administrativamente talvez pode ter algum recurso dentro do INPI e saiu disso aí, judicializa. Judicial. Se não estiver registrado, judicial. Entendi. E aí você vai muito pelo âmbito mais da concorrência e não da proteção marcária, né? Você vai argumentar que, poxa, tem um concorrente que está utilizando o meu nome dessa forma, está captando minha clientela, desviando minha clientela, é um outro ramo do direito mais concorrencial do que da proteção da marca, porque afinal não está registrado. É muito mais fácil você ter sucesso numa ação dessa se você tiver o registro, com certeza. Tem o chamado trade dress também, que é legal. Envolve um pouco marca, visual do negócio, embalagem, tudo mais, exatamente, né? O trade dress a gente importou dos Estados Unidos, não tem na nossa legislação, mas os tribunais já reconhecem, que é basicamente o conjunto marcário, toda a impressão que aquele negócio causa no consumidor final. Você poderia dar um exemplo?
de trade dress? Na prática, algum caso, alguma situação. Tem muitos comuns, por exemplo, biscoitos, Negresco, Oreo. Se você reparar, todos eles usam uma embalagem azul com um biscoito pretinho, com a escrita desenho meio assim, utilização de branco. E aí para confundir o consumidor. Para confundir o consumidor. E aí o consumidor acaba comprando um achando que é outro, porque ele está no supermercado, na prateleira, eles estão na mesma angulação ali, vem mais ou menos o preço. Então, uma empresa processa a outra por infração de trade dress, porque ela argumenta que está tendo desvio daquela clientela, porque o conjunto, por mais que a marca seja diferente, seja, por exemplo, Oreo e Negresco, o nome não é parecido, a marca é diferente, Sim. mas o conjunto, a impressão, o grau de atenção do consumidor cria aquela confusão. E aí vai para um julgamento. Vai para um julgamento, isso aí. Me diz uma coisa, alguém vai começar uma empresa e a coisa é informal, ele está ainda com o CPF dele, colocou lá alguma coisa numa rede social e começou a vender, às vezes até informalmente, seja alguma coisa que fabrica em casa e tal, ele pode registrar já a marca? Pode. No CPF? No CPF. Você pode registrar a marca como pessoa física, a não ser que seja uma atividade que tenha impedimento para ser exercida na pessoa física. Por exemplo, um banco. Um banco não pode ser pessoa física. Então, a pessoa física não pode registrar a marca de banco. Mas vender qualquer coisa. Você pode vender qualquer coisa na pessoa física. Você vai pagar mais imposto, se for fazer regularmente. Mas você pode. Então, você pode fazer o registro. E esse ponto é relevante porque é, inclusive, recomendável, né? O registro de marca, ele assim, no meu entender, é barato quando você está começando um negócio. Você tem um custo ali de mais ou menos uns R$2.000 para um registro que vale por 10 anos. Então, é um custo Quem inicial... registra no CPF paga menos do que quem registra no CNPJ, por exemplo? Sim, existe desconto para pessoa física, MEI, microempresa, empresa de pequeno porte. É o mesmo valor. Então, esses startups devem incluir. Startup, empresa de inovação. Então, empresas que estão menores e pessoa física pagam um valor da taxa do INPI com desconto. E aí, empresas maiores têm uma taxa um pouco mais cara. Ótimo. Doutora Ana, o assunto é bem interessante, né? Às vezes as pessoas não se atentam para essa questão de registro da marca, do negócio, mas vemos aqui nessa conversa que é extremamente importante que ele se preocupe com isso, né? Que ele se preocupe. Quando ele vai fazer esse registro, ainda que seja em casa o negócio, o que ele pode fazer? Ele pode apenas ter um nome, ele cria uma marca, se depois ele pensa assim, eu vou mudar a marca, o que eu faço com isso? Já está lá o conjunto marcário que fala, né, da marca e tal, fez um registro misto, aí ele quer mudar no INPI. Como é que se dá não isso? pode mudar. O processo ele é engessado. Uma vez que você deu entrada, não tem como você alterar o logotipo se você fez alguma mudança, não tem o que fazer. Deu entrada, vai seguir daquela forma até o final. Se você mudar o seu logotipo, você tem que dar entrada em um novo pedido, um novo registro. Então, assim, o que eu costumo sugerir para os meus clientes é o seguinte: primeira coisa, pensar numa marca diferente, não comum. Que não seja editorializado, uma coisa diferente, porque é o melhor a se fazer para você ter um nome exclusivo seu. E aí, se isso acontecer, você pode dar entrada na marca nominativa, só escrever lá qual que é o nome, porque aí você pensa com calma no design, como que isso vai ser aplicado, contrata com calma seu design. E esse ponto é muito relevante, o momento para registrar a marca, né? Muita gente pergunta, quando que eu registro a minha marca? Eu espero o meu negócio crescer? Eu testo? Eu valido antes? O melhor momento para você registrar sua marca é no início. Na hora que você pensou, registra nominativa e aí com calma você vai seguindo os outros planejamentos para continuar com o seu negócio. Normalmente, quem vai montar um negócio, ele pensa assim, um nome mais fácil que ligue ao meu negócio. Né? Nós entrevistamos aqui um que o produto dele é argamassa e ele colocou Argatop, né? Então, para ligar o nome ao negócio. Quando nós citamos aqui o exemplo do pão bom ou qualquer coisa assim, ele também vai pensar nessa facilidade para que o consumidor associe rapidamente aquilo que é a atividade dele, até nessa fase inicial, evitar investimento. Mas qual o conselho que você dá? Persiste em registrar uma marca
que tenha diferença no mercado, ainda que ele vai gastar um pouco mais de tempo ou de recurso, marketing, alguma coisa para ela ser conhecida? Do ponto de vista do meu lado, que é jurídico, lógico que é uma decisão negocial, né? Às vezes o empresário... Não, para mim vale a pena ter uma marca mais comum, porque o meu público consumidor vai criar aquela associação, a gente chama isso de marca evocativa, que ela de alguma forma faz uma sugestão para o consumidor, o que aquele negócio vai ser, por exemplo, argatop, minha argamassa é top, pão bom, meu pão é gostoso. Então, tem uma sugestão ali. Às vezes o empresário quer pagar para ver, porque isso compensa. É uma decisão negocial, não é uma decisão jurídica. Puxando sardinha para o meu lado do ponto de vista jurídico, é melhor que você pense numa marca o mais diferente possível para ser exclusivo e você conseguir o registro. Usando uma linguagem aqui bem popular, até para que cada um entenda, eu poderia dizer, essa marca é uma marca de registro mais fraco. Exatamente isso. Ela é mais. Nem é popular, é técnica, né? Técnica. O próprio judiciário fala marca fraca. Marca fraca. Isso, é uma marca fraca. Muito bom. Doutora Ana, muito obrigado pela participação. Nós estamos chegando aqui ao final do programa. E a cada episódio nós lemos um texto da palavra aqui ao final. O que vamos fazê-lo agora nos Salmos, número 84, versículo 12, que nos diz assim: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Apesar do INPI dar esse registro e essa confiança, nós preferimos, quando falamos das coisas de Deus, confiar no Senhor. Né? Então, a você que está conosco, nós agradecemos a sua atenção e lhe sugerimos que continue na nossa programação da TV Manaim. Deixamos aqui um abraço a todos e até o próximo Empreenda Mais.